E se eu te dissesse que a artrose tem sim uma solução real? Algo que vai além de comprimidos caros ou cirurgias complicadas? Não estou falando de um remédio milagroso da moda. Estou falando de uma verdade que quase ninguém comenta. Uma verdade que muita gente nem conhece, nem mesmo alguns médicos mencionam nas consultas. Por anos, ouvimos que a artrose é algo inevitável, que com o passar da idade, o corpo começa a falhar e é normal viver com dor. Mas será mesmo que é só isso? E se o problema não for a idade em si, mas sim como a gente lida com ela? Neste vídeo, você não vai ver promessas mágicas. O que eu vou te mostrar é a realidade. A realidade que milhões enfrentam todos os dias e a esperança que muitos desconhecem. Vamos falar do que realmente causa a artrose e do que sim pode reverter esse quadro. Não é só aliviar os sintomas ou empurrar o problema com a barriga. É possível reverter. Mas para isso, o corpo precisa estar nas condições certas. E essas condições não vêm em pílulas. Talvez isso te surpreenda. Talvez te incomode. Mas como já aconteceu com muita gente, pode ser também que te dê esperança. Se levantar da cama te custa, se caminhar virou um desafio, você precisa saber que existe outra saída. E mesmo que você ainda não tenha sintomas, mas já ouviu falar em desgaste, inflamação, cartilagem, essa mensagem também é para você. Antes que fique tarde. Então fica comigo até o fim. Escuta com atenção. E se pergunta com sinceridade, será que estou realmente fazendo tudo o que posso para melhorar? Ou só estou sobrevivendo com o que me dão? Vamos começar entendendo uma coisa. O que é de fato a artrose? A maioria pensa que é só uma dor nos joelhos ou aquela rigidez chata da idade. Mas não é bem assim. A artrose, ou osteoartrite, no termo técnico, é uma doença crônica que afeta diretamente as articulações. E o mais importante, ela não é sinônimo de velhice. Muita gente encara como algo natural, mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar sem lutar. A artrose acontece quando o cartilagem, aquele tecido que protege as extremidades dos ossos, começa a se desgastar. Esse cartilagem funciona como um amortecedor, permitindo que os ossos deslizem suavemente. Quando ele se desgasta, os ossos começam a se esfregar um no outro, causando dor, inchaço e rigidez. Muita gente confunde artrose com artrite, mas são coisas diferentes. A artrite reumatoide, por exemplo, é autoimune. O corpo ataca ele mesmo. Já a artrose é degenerativa. Ela vem do desgaste, do uso excessivo ou da falta de uso. E por que tantas pessoas sofrem com isso? A primeira resposta é óbvia: o tempo. Com o passar dos anos, o cartilagem perde elasticidade e se regenera com mais dificuldade. Mas não é só isso. Fatores como genética, excesso de peso, lesões antigas e principalmente o sedentarismo têm um papel enorme. Sim, ficar parado demais faz mal. Muita gente acha que evitar esforço protege as articulações, mas é justamente o contrário. Sem movimento, os músculos que sustentam as articulações enfraquecem, e quando os músculos não sustentam, o desgaste aumenta. Some a isso o estilo de vida moderno, ora sentado, pouca atividade física, alimentação cheia de açúcar e produtos industrializados, e o resultado é um corpo inflamado por dentro. E um corpo inflamado sofre. Sofre em silêncio. Para ilustrar isso, deixa eu te contar a história da dona Ana. Ana tem 73 anos. Sempre foi ativa, fazia tudo em casa, cuidava do jardim, caminhava para o mercado. Mas 5 anos atrás, começou com uma dorzinha no joelho. Depois, virou dor todo dia. O médico disse: "Isso é artrose, normal para sua idade. Toma esse remédio e fique de repouso." E ela obedeceu. Parou de caminhar, passou a usar bengala, ficou mais tempo sentada. Mas a dor, em vez de melhorar, piorou. Vieram os analgésicos, as injeções e, por fim, a resignação. O mais triste? Ninguém explicou que o repouso excessivo podia piorar a situação, que alimentação, estado emocional e rotina pesam mais que idade. E Ana não está sozinha. Milhões vivem acreditando que a artrose é uma sentença final. Mas a boa notícia é: o corpo pode se regenerar. Ele só precisa de ajuda, e não é com um comprimido.
Quando o diagnóstico chega, a receita quase sempre é a mesma: paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco. E por alguns dias até alivia. Mas aqui está a verdade que quase ninguém conta. Esses remédios não tratam a artrose. Eles só silenciam o alarme, como se colocassem um pano sobre o vazamento para não ouvir o som da água. Enquanto isso, o dano continua acontecendo. Pior, o uso contínuo desses medicamentos pode prejudicar o estômago, o fígado, os rins, pode aumentar a pressão e até afetar o coração. O caso do seu Manuel é um exemplo. Ele tem 76 anos, sempre trabalhou como marceneiro. Com artrose nas mãos, começou a tomar ibuprofeno de 8 em 8 horas. No início, tudo certo. Voltou até a mexer nas ferramentas. Mas depois de 6 meses, vieram os efeitos colaterais. Azia, enjoo, perda de apetite, até uma úlcera que o levou para o hospital. Foi aí que ele se fez a pergunta: por que algo que alivia a dor me causa tanto prejuízo? A resposta é simples, mas dura. A medicina tradicional foca no sintoma, não na causa. E isso vale para várias doenças crônicas. O sistema está mais preocupado em prescrever algo rápido do que em ensinar o paciente a realmente se curar. É por isso que tanta gente acaba acreditando que só existem 2 caminhos: tomar remédios pelo resto da vida ou aprender a conviver com a dor. Mas isso é uma meia-verdade, quase uma armadilha emocional. Porque existe sim um terceiro caminho, um caminho mais profundo, que começa na raiz do problema. E essa raiz se chama inflamação silenciosa. Pouca gente fala sobre isso, mas quase todas as doenças crônicas têm esse mesmo vilão: a inflamação que se acumula ao longo dos anos, sem dar sinais evidentes, até que o estrago já está feito. Ela pode vir da má alimentação, do estresse, da falta de sono, da poluição, até do intestino desregulado. E sabe quem sofre com isso? Suas articulações. Elas vão sendo corroídas lentamente, sem que você perceba. Imagina o seu corpo como uma casa em chamas, mas com o fogo bem pequeno, lá no canto. Você não vê a fumaça, não sente o calor, mas todo dia ele vai queimando um pedacinho, até que um dia o teto cai. A artrose é isso, um incêndio que começou pequeno, mas que ninguém apagou a tempo. E apagar esse fogo não é impossível. Começa com algo simples: a comida. O que você coloca no prato todos os dias pode ser a chave para a sua recuperação, ou para piorar ainda mais. Porque tem alimentos que inflamam, como o açúcar, os fritos, os embutidos, o pão branco. E tem alimentos que desinflamam, como o peixe gordo, o azeite de oliva extra virgem, os vegetais verdes escuros, as frutas vermelhas, as sementes. E aí entra um órgão que ninguém associa à artrose, mas que tem um papel gigantesco: o intestino. Sim, ele é muito mais do que um sistema digestivo. Ele é chamado de segundo cérebro por uma razão. Quando o intestino está inflamado, permeável, cheio de bactérias ruins por conta de má alimentação e estresse, ele libera toxinas que entram no sangue e causam reações inflamatórias no corpo inteiro, incluindo nas articulações. Não é coincidência que quem tem artrose muitas vezes também tem gases, prisão de ventre, cansaço crônico ou alergias leves. O corpo é um só. Está tudo conectado. Outro ponto crucial é o chamado estresse oxidativo. Um nome técnico para algo bem simples: o desgaste celular causado por toxinas internas e externas. Esse processo libera radicais livres que vão enferrujando seu corpo por dentro, inclusive o cartilagem. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Não adianta tomar calmante se você continua alimentando todos os dias os mesmos processos que causam a dor. É como enxugar gelo ou como tirar a água de um balde furado sem tampar o furo. É por isso que curar a artrose de dentro para fora envolve uma transformação. Não é sobre seguir uma dieta da moda por 3 dias. É sobre tornar seu corpo um ambiente favorável à cura, não à destruição. E sabe o mais incrível? O corpo quer se curar. Sempre. Ele só precisa que você pare de sabotá-lo. E quando falamos em cura, falamos também de movimento. Mas não qualquer movimento.
aquele movimento inteligente, suave, adaptado para sua realidade. Muita gente, ao ouvir o diagnóstico, recebe a recomendação: fique em repouso. E isso, embora bem intencionado, pode ser um grande erro. O descanso é essencial durante crises agudas, mas fazer dele um estilo de vida é acelerar o colapso. Quanto menos você se move, mais seus músculos enfraquecem, menos estabilidade você tem nas articulações e mais dor aparece. Você sabia que o cartilagem não tem vasos sanguíneos? Isso significa que ele só se nutre com o movimento. Quando você mexe a articulação, ativa o líquido sinovial, uma espécie de lubrificante natural, que leva oxigênio e nutrientes até o cartilagem. Ou seja, cartilagem bem cuidada é cartilagem que se mexe. Mas calma, isso não quer dizer academia, halteres ou maratona. É um movimento respeitoso, consistente, que fortalece sem machucar. Exercícios como hidroginástica, natação, alongamentos leves e caminhadas curtas podem fazer maravilhas. E para começar devagar, até uma rotina básica de 10 minutos já ajuda. Quer um exemplo prático? Senta numa cadeira firme e estica as pernas, uma de cada vez. Gira os tornozelos devagar. Depois, em pé, levanta um joelho por vez, como se marchasse parado. Estique o tronco para os lados, respira fundo, gira os ombros. Isso ativa o corpo, alivia tensões, traz autonomia e, o mais importante, te devolve a sensação de controle. Porque no fim das contas, o que o corpo precisa é isso: carinho, presença, cuidado diário. E cada pequeno movimento conta. Agora talvez você esteja se perguntando: e a mente? Tem algo a ver com tudo isso? A resposta é sim, e muito mais do que você imagina. Quando se fala em artrose, a maioria das pessoas pensa só nos ossos, no cartilagem, na dor física. Mas a verdade é que o cérebro e as emoções têm um papel enorme no que você sente. Não é papo de autoajuda, é ciência. Está comprovado que o sistema nervoso se adapta ao sofrimento crônico. Isso significa que, com o tempo, o cérebro fica mais sensível à dor. Mesmo que o dano físico não tenha piorado, o seu corpo reage como se tivesse. É como se o volume do sofrimento ficasse preso no máximo. Esse fenômeno tem nome: sensibilização central. E ele está presente em muitas pessoas com dor crônica, inclusive com artrose. E piora quando há estresse, ansiedade ou tristeza envolvida. Já reparou que nos dias em que você está mais angustiado, sozinho ou preocupado, a dor parece aumentar? Isso não é imaginação. É o seu corpo reagindo ao seu estado emocional. O estresse libera o cortisol, hormônio inflamatório. A ansiedade deixa os músculos tensos. A tristeza tira a vontade de se cuidar. E tudo isso vai criando uma nuvem pesada que não apenas piora o humor, mas aumenta o sofrimento físico. É por isso que cada vez mais tratamentos para a artrose incluem abordagens emocionais e mentais. E não precisa ser nada complicado. Há 3 práticas simples que podem mudar sua rotina. Primeira, respiração consciente. Sente-se, feche os olhos e respire fundo. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure por 2 segundos e expire pela boca contando até 6. Faça isso por 5 minutos, 1 ou 2 vezes por dia. Esse exercício ativa o sistema nervoso que acalma o corpo e reduz a tensão muscular. Segunda, meditação guiada. Você pode encontrar áudios simples na internet com vozes calmas que te conduzem a um estado de tranquilidade. Comece com 5 ou 10 minutos. Aos poucos, sua mente aprende a relaxar e a dor perde força. Terceira, visualização positiva. Feche os olhos e imagine seu corpo se curando. Visualize suas articulações fortes, sem dor, cercadas por luz. Pode parecer bobo, mas o cérebro reage às imagens mentais como se fossem reais. Isso ativa mecanismos internos de regeneração. E sabe o melhor? Tudo isso é gratuito. Não precisa de equipamentos caros nem de grandes mudanças. Só precisa de uma decisão: cuidar também da sua mente. Porque você não é a sua dor. Você é muito mais. E quando a mente caminha junto com o corpo, tudo muda. Não se trata de negar o que sente, mas sim de aprender a viver com leveza, mesmo enfrentando desafios.
Esse equilíbrio, sim, pode transformar sua trajetória. E agora que falamos de mente, movimento e alimentação, vem outra dúvida comum. Os suplementos funcionam ou não? Vivemos em um mundo onde tem pílula para tudo. E quando se fala em artrose, a indústria promete de tudo. Regenere sua cartilagem em 30 dias, cure suas dores de joelho para sempre. Efeito imediato. Mas a verdade, como quase sempre, está no equilíbrio. Alguns suplementos realmente têm estudos por trás. Outros não fazem efeito nenhum. E tem aqueles que ainda podem piorar o quadro. Então, vamos aos que realmente valem a pena. O primeiro é a glucosamina. Muito estudada, ajuda a manter o cartilagem e reduzir a dor. Mas não é mágica. O efeito é gradual e exige no mínimo 3 meses de uso contínuo. Prefira a forma sulfato, que tem mais eficácia. O segundo é a condroitina, que geralmente vem combinada com a glucosamina. Ela protege o cartilagem, mantém sua elasticidade e ajuda a frear o desgaste. Em vários estudos, mostrou-se tão eficaz quanto analgésicos, sem os efeitos colaterais. Terceiro, a cúrcuma. Essa raiz amarela, usada há séculos, tem um poder anti-inflamatório natural. Seu ingrediente ativo, a curcumina, alivia a dor com suavidade. Para melhor absorção, combine com pimenta do reino ou tome com alimentos ricos em gordura boa. Quarto, colágeno tipo 2. Ele é o principal componente do cartilagem. O ideal é tomar em jejum, junto com vitamina C. Depois de 90 dias de uso contínuo, muita gente sente melhora na rigidez e na mobilidade. Quinto, magnésio. Um mineral essencial para mais de 300 funções no corpo. Ajuda a relaxar, reduzir câimbras e melhorar o sono. Como a dor crônica gera tensão, o magnésio pode ser um grande aliado, especialmente se tomado à noite, nas formas bisglicinato ou citrato, que são mais fáceis de digerir. Mais atenção! Desconfie de cápsulas com 20 ingredientes, embalagens chamativas ou frases milagrosas como cura definitiva ou produto que os médicos escondem. Evite suplementos com corantes, adoçantes artificiais ou substâncias estranhas. Seu corpo precisa de apoio verdadeiro, não de química. E mais importante ainda, sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplemento, especialmente se você já toma remédios. Muitos fisioterapeutas e nutricionistas hoje trabalham com protocolos integrativos que combinam suplemento, alimentação, movimento e bem-estar emocional. Porque, como já falamos, o corpo não cura por partes, ele cura como um todo. Além dos suplementos, existem terapias naturais que estão ganhando cada vez mais espaço. Não porque prometem milagres, mas porque vêm mostrando, com base científica, que podem ser grandes aliadas no combate à artrose. Especialmente quando os medicamentos já não funcionam como antes, ou quando a cirurgia não é uma opção viável. A primeira delas é a acupuntura. Técnica milenar chinesa, usa agulhas finíssimas em pontos específicos do corpo. E o que ela faz não é misticismo. Ela ativa o sistema nervoso, estimula a liberação de endorfinas, que são analgésicos naturais, e melhora a circulação local. Diversos estudos já confirmaram que a acupuntura pode aliviar bastante as dores articulares, principalmente nos joelhos e quadris. Mas atenção, procure sempre um profissional certificado, que atue dentro de clínicas sérias ou espaços integrativos. A segunda é a ozonioterapia. Ainda pouco conhecida por muitos, essa técnica tem surpreendido. Ela consiste em aplicar uma mistura de oxigênio com ozônio na região afetada, geralmente por injeção. O ozônio atua como anti-inflamatório, melhora a oxigenação dos tecidos e estimula o corpo a se regenerar. Os resultados costumam aparecer após 3 ou 4 sessões, especialmente em artroses leves ou moderadas. Quer um exemplo real? Jorge, de 74 anos, lutava há mais de 5 anos com artrose nos 2 joelhos. Tentou de tudo: analgésicos, fisioterapia, suplementos, nada dava resultado. Até que um amigo sugeriu a ozonioterapia. No começo, ele duvidou, mas decidiu tentar. Após a 3ª sessão, já conseguia descer escadas com menos dor.
Depois da quinta, voltou a caminhar no parque, sem bengala. Hoje ele diz que não foi mágica, mas sim o empurrão que o corpo precisava. A terceira terapia é o laser frio. Diferente do laser que aquece, esse não queima nem dói. Ele estimula as células a produzirem mais energia, reduz a inflamação e acelera a cicatrização dos tecidos. Já é usado com sucesso por fisioterapeutas para tratar tendinites, bursites e também artrose. É seguro, indolor e com zero efeitos colaterais. A quarta é a hidroterapia. Tratamento feito com água, seja em piscinas aquecidas, banhos alternados ou duchas terapêuticas. A água alivia o peso sobre as articulações, permite movimento com menos dor e ainda relaxa o corpo e a mente. É uma das formas mais antigas e ainda hoje mais eficazes de tratar dores crônicas. Agora, antes de sair buscando qualquer tratamento, lembre-se de algumas regras de ouro. Converse com seu médico de confiança antes de começar qualquer terapia, mesmo que seja natural. Algumas técnicas podem ter contraindicações ou interações. Escolha profissionais certificados. Não basta alguém dizer que faz ozonioterapia ou acupuntura. É preciso que tenha formação adequada, experiência e registro profissional. Fuja das promessas exageradas. Se alguém te disser que vai te curar em 3 sessões ou que o tratamento é 100% garantido, desconfie. Terapia séria não promete milagres, oferece suporte. Anote seu progresso. Tenha um pequeno caderno ou bloco onde você anota como está se sentindo antes e depois de cada sessão. Às vezes as melhoras são sutis, mas acumulativas. Essas terapias não substituem hábitos saudáveis, elas complementam, são mais um passo na jornada. E a boa notícia é que para muita gente esse passo muda tudo. Uma fagulha de esperança que reacende o movimento, a autonomia, a autoestima. Agora vamos falar de um tema que até pouco tempo atrás era tabu: regeneração do cartilagem. Durante décadas, escutamos que cartilagem não se regenera, que uma vez desgastada, não tinha volta. Mas isso já não é totalmente verdade. A ciência evoluiu. Hoje, com as técnicas certas e nas condições adequadas, é possível sim estimular a recuperação do cartilagem. Não é como ter 20 anos de novo, mas é o suficiente para ter mais mobilidade, menos dor e muito mais qualidade de vida. Uma das técnicas mais promissoras é o plasma rico em plaquetas, ou PRP. Funciona assim: o profissional coleta uma pequena quantidade do seu sangue, separa as plaquetas e injeta essa parte concentrada na articulação lesionada. As plaquetas têm fatores de crescimento que dizem ao corpo: "Ei, repara aqui." Os estudos mostram melhora da dor e da função articular, especialmente em artroses leves ou moderadas. Outra técnica é o uso de células-tronco, um método mais avançado e também mais caro, onde células extraídas da gordura abdominal ou da medula óssea são reintroduzidas nas articulações para estimular a regeneração. Os resultados ainda estão sendo estudados, mas já há casos de pessoas que evitaram cirurgias por conta disso. Existe também a proloterapia, que consiste em injetar soluções suaves, geralmente dextrose, perto da articulação para provocar uma reação inflamatória controlada que estimula o corpo a se curar. Pode não regenerar o cartilagem diretamente, mas fortalece os ligamentos e melhora a estabilidade da articulação. Mas atenção, nenhuma dessas terapias é mágica. Os resultados variam conforme a idade, o nível de dano, o estilo de vida e a saúde geral. E muitas ainda não estão disponíveis pelo sistema público de saúde. Mas a mensagem é clara. Há sim motivos para acreditar na recuperação. Não estamos mais presos à ideia de que só dá para tapar o buraco. Agora já dá para começar a reconstruir. Mesmo com todas essas possibilidades, muita gente ainda sente que não melhora. E sabe por quê? Porque existem erros silenciosos que sabotam a recuperação, muitas vezes sem que a pessoa perceba. O primeiro deles é dormir mal. O sono não é apenas descanso, é quando o corpo ativa o sistema de reparo. Durante o sono profundo, o organismo regula a inflamação, recupera os tecidos e equilibra hormônios. Dormir mal, por outro lado,
piora a dor, aumenta o estresse e reduz a capacidade de recuperação. Não adianta tomar suplemento, comer bem ou se exercitar se você não respeita seu descanso. O segundo erro é não beber água suficiente. Muita gente mais velha simplesmente esquece de se hidratar. Mas as articulações precisam de água para funcionar bem. O líquido sinovial, aquele que lubrifica e nutre o cartilagem, depende da hidratação. Beber de 6 a 8 copos por dia é essencial para manter as articulações lubrificadas e evitar a rigidez. Terceiro erro: acreditar que dor é normal com a idade. Isso é perigoso. Muitos aceitam o sofrimento como algo inevitável, param de procurar ajuda e se entregam à dor. Mas aceitar não é o mesmo que se conformar. Você pode aceitar o diagnóstico sem desistir de melhorar. A idade não define sua capacidade de se regenerar. Quarto, não pedir ajuda. Muitas pessoas sofrem caladas, por orgulho, vergonha ou por achar que não tem mais jeito. Mas pedir apoio é um ato de coragem. Existem profissionais capacitados, grupos de apoio, familiares e amigos que podem ajudar. Um simples desabafo ou uma orientação certa pode mudar tudo. Quinto erro: falta de constância. Muita gente pula de uma solução para outra. Tenta um chá aqui, um remédio natural ali, um suplemento por 2 semanas e desiste. O corpo precisa de tempo. A verdadeira recuperação vem da consistência. Melhor fazer poucas coisas bem feitas, com paciência e disciplina, do que ficar testando de tudo sem dar tempo de funcionar. Então, como montar uma estratégia eficiente e realista? Alimentação. Foque em comida de verdade. Verduras, legumes, frutas vermelhas, peixes como sardinha e salmão, cúrcuma e sementes. Evite açúcar, frituras, refrigerantes, produtos industrializados e farinha branca. Movimento. Caminhe pelo menos 10 minutos por dia. Faça alongamentos suaves. Pode ser yoga para iniciantes, fisioterapia ou simples exercícios de cadeira. O importante é se mexer, mesmo nos dias difíceis. Suplementos. Se optar por usar, faça com orientação e por tempo suficiente. Glucosamina, colágeno tipo 2, cúrcuma e magnésio podem ser aliados poderosos se usados com constância. Mente. Reserve 5 minutos por dia para respirar conscientemente, fazer uma meditação simples ou visualizar sua saúde melhorando. Isso fortalece seu sistema nervoso e reduz a percepção da dor. Descanso. Crie uma rotina de sono. Desligue telas ao menos 1 hora antes de dormir. Leia. Ore. Ouça algo calmo. Prepare o corpo e a mente para regenerar enquanto dorme. Aqui vai um plano prático de 7 dias para começar sem sobrecarregar. Dia 1. Corte o açúcar do café da manhã. Beba um copo de água ao acordar. Caminhe 10 minutos. Dia 2. Substitua o pão por fruta. Comece um suplemento natural. Respire fundo por 5 minutos. Dia 3. Faça alongamento leve ao acordar. Jante mais cedo. Tome magnésio à noite. Dia 4. Evite notícias ruins. Assista a algo que te faça rir. Ligue para alguém querido. Dia 5. Acrescente cúrcuma na comida. Durma com uma almofada entre as pernas para aliviar o joelho. Agradeça por algo. Dia 6. Veja fotos antigas. Lembre da sua força. Faça uma boa ação, por menor que seja. Dia 7. Reflita. Algo melhorou? Continue. Se não, ajuste com carinho, sem desistir. Não mude tudo de uma vez. Um passo de cada vez, com amor, consciência e fé. Seu corpo quer se curar. Ele só precisa de espaço e tempo. E por fim, lembre-se, a dor pode fazer parte da jornada, mas não precisa ser o seu destino. O corpo tem uma capacidade imensa de se regenerar, mesmo quando muitos já desistiram. Você não precisa ser perfeito, nem fazer tudo certo. Só precisa começar. Agora, se você chegou até aqui, é porque está comprometido com a sua saúde. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários, qual desses passos você vai aplicar primeiro? Quero te acompanhar nessa jornada.